Bom dia, meus irmãos, graça e a paz seja com todos. Vamos então para a nossa EBD. Bom, nós passamos aí algum tempo este ano estudando a teologia bíblica, do Antigo Testamento. Nós vimos como encontrar Cristo, em cada livro, vimos doutrinas práticas em cada um dos livros do Antigo Testamento, e hoje nós vamos iniciar com a teologia bíblica do Novo Testamento. Então nós vamos, a partir de hoje, ver a teologia bíblica a partir do ponto de vista do Novo Testamento, e hoje vai ser uma aula introdutória, uma introdução, então, à teologia bíblica, vai ser uma espécie de panorama geral sobre o Novo Testamento. Então, vou pedir para o Vini ler, já que você, Gálatas 4, do 4 ao 5. Só um texto introdutório para nós basearmos a nossa aula. Gálatas 4, dos versos 4 ao 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então tá, esse texto para nós darmos uma introdução à nossa aula. Bom, nós temos o que nós chamamos de período intertestamentário, ou seja, aquele período ali que muitos falam do silêncio, de Deus. Então, o que aconteceu nesse período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Você vai olhar na sua Bíblia, muitas Bíblias têm aquela página em branco, dividindo, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Eu já vi pessoas, pregadores, abrindo ali naquela página em branco e pregando, Abra sua Bíblia aí na página em branco que divide o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e agora vamos pregar. Aí prega ali o silêncio de Deus, e aí surge todo tipo de interpretação e de alegoria possível, Mas o que aconteceu nesse período, entre os dois testamentos? Será que Deus realmente estava em silêncio? Deus estava ausente? Da forma como nós olhamos para o livro de Esther, que nós já falamos aqui sobre ele, que nós não vemos ali o nome de Deus, não vemos a ação de Deus explicitamente relacionada ao seu nome, no livro de Esther, mas nós vemos Deus trabalhando com a sua divina providência. Da mesma forma, nesse período de mais de 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos ali um período onde não se ouve a voz de Deus, não se tem escritos, porém, a mão de Deus estava trabalhando, Deus estava regendo, Deus estava conduzindo os fatos, e Deus estava levando os acontecimentos para a direção que Ele já havia determinado, para a direção que Ele já tinha como propósito. Então, desde a última profecia registrada por Malaquias no Antigo Testamento até então o aparecimento de Jesus no Novo Testamento, passaram cerca de 430 anos, de 424 anos, 430 anos nesse período. Então, o que acontece nesse período? É necessário nós entendermos, então, que quando o Antigo Testamento se encerra, ali com a última profecia do profeta Malaquias, quando se encerra o Antigo Testamento, já era ali, então, a segunda geração do povo que havia voltado do cativeiro babilônico. Então, quando esse povo retorna, o povo de Israel retorna do cativeiro babilônico, naquele período, o mundo, a região toda estava sendo dominada pelo Império Medo-Persa. Os Medo-Persas estão ali, governando o mundo. Então, quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que esse Império Medo-Persa,
ele foi conquistado pelos gregos, pelo Império Greco-Macedônico. Então, quem faz essa conquista foi um homem chamado Filipe, né? Filipe da Macedônia. Filipe, então, ele não consegue realizar o sonho de helenizar o mundo, de levar a cultura grega, a cultura helenista por todo o mundo, por toda aquela região, e ele morre. E assume, havia nascido o seu filho Alexandre o Grande. Então, Alexandre é quem vai governar no lugar de seu pai. Então, ali por 13 anos, Alexandre governa toda essa região, todo esse império greco-helenístico, né? Greco-macedônico, e ele estabelece em alguns locais que ele foi conquistando, né? Das regiões que eram conquistadas, ele vai estabelecendo naquelas cidades, naquelas regiões, as chamadas Alexandrias. O que eram essas Alexandrias? Eram pontos ali das cidades onde a cultura grega, a cultura helenística era assimilada, era levada. Então eram pontos onde ele ia levando a cultura grega por todas as regiões para helenizar a língua, os costumes, os pensamentos, o modo de ver, o pensamento grego. Então, durante 13 anos teve esse governo de Alexandre o Grande e houve esse processo de helenização dos povos. Então, no período um pouco cortado ali, 333 a.C., o Império Medo-Persa ele é derrotado, né, pelo Império Greco-Macedônico, e então, 334, Alexandre o Grande passa a governar. No período de governo de Alexandre o Grande, ele permite que o povo judeu continue servindo a Deus, continue com a sua prática religiosa, né, normal, mesmo ele enviando toda essa demanda de cultura grega, ele permite que ainda assim os judeus continuem praticando a sua religião, servindo a Deus, porém, isso se constitui um perigo, porque da mesma forma como Baal foi um perigo, né, para o povo de Deus, a adoração a Baal, os costumes antigos, da mesma forma, a cultura grega, mesmo ela sendo muito mais evoluída, sendo mais atraente, ela era extremamente ímpia. Então, o povo de Deus estava ali sujeito a receber toda essa carga cultural, mesmo eles estando adorando a Deus, ainda tinha toda essa influência à sua volta, o que ia acabar, né, mudando a maneira deles de pensar, de ver e de adorar ao Senhor. Então, Alexandre o Grande, ele conquista, ele começa a governar, ele permite que o povo de Deus adore a Deus, mas ainda assim ele introduz a cultura grega ali naquele momento. Então Alexandre morre, ele vai morrer com 33 anos de idade, né, precocemente, muito novo, cerca de 33 anos de idade. E quando ele morre, Alexandre o Grande, ele não deixa nenhum sucessor, ele não deixa ali um herdeiro, alguém que fosse capaz de assumir e manter o seu reinado. E o que acontece nesse momento? O reinado ali de Alexandre o Grande, ele é dividido em 4 partes. 4 governadores diferentes assumem, então, ali o governo e é dividido, é feita uma divisão. Ptolomeu, ele assume o controle do Egito e da Palestina, né, e ele vai acabar gerando ali conflitos com Seleuco, que foi o governador que dominou a Frígia, a Síria, a Mesopotâmia e a Pérsia. Por que houve um conflito entre eles? Porque Seleuco, na verdade, era quem deveria ficar com a Palestina, porém, quem ficou foi Ptolomeu. Então, ali no tratado era para Seleuco ficar governando a região da Palestina, porém, na hora quem assumiu e quem controlou a região da Palestina foi Ptolomeu. Tem Cassandro e Lisímaco também, que governaram Macedônia, a Grécia, enquanto Lisímaco dominou a Trácia e a Bitínia. Mas para nós o que importa é ali Ptolomeu, que vai ser a parte governada da Palestina, região da Judéia. Então vejam, nesse período então foi assinado esse acordo, onde Ptolomeu assumiu o controle, né, no lugar de Seleuco,
Então isso vai gerar uma série de conflitos, vai gerar uma série de batalhas, vai gerar uma discórdia, então vai gerar um ambiente hostil, um ambiente de batalha. Então no ano de 198 a.C., já outro homem chamado Antíoco o Grande, ele vai derrotar o Ptolomeu V, né, que estava ali governando a região da Palestina. Ele vai derrotar e vai tomar o controle da Palestina. Quando ele toma o controle da Palestina, ele então começa a tentar helenizar ali a região de Israel, a região da Palestina. Quando era o Ptolomeu, ele ainda permitia que os judeus seguissem, né, adorando ao Senhor, adorando a Deus. Mas quando Antíoco ele derrota Ptolomeu, ele já quer impor toda a cultura helenística, trazer o panteão de deuses gregos e impor isso. Então ele começa a impedir as práticas dos judeus, impedir com que eles circuncidassem, e vai aos poucos colocando a cultura, a religião, impondo a religião grega sobre eles. Então, quando isso acontece, ele tem um episódio que ele sacrifica um porco no altar, né, do templo. Isso vai gerar uma grande revolta nos judeus, porque o porco era um animal imundo, obviamente, né? Então ele faz esse ato já ali, né, para tentar impor, para helenizar aquele povo, e já tenta acabar com a religião, né, dos judeus. Então veja, isso vai gerar uma grande revolta, que vai ser chamada depois de revolta dos Macabeus. Quando ele faz esse ato de sacrificar esse porco ali no altar, havia um sacerdote chamado Matatias. Matatias, ele tinha 5 filhos, e os seus 5 filhos foram então os principais líderes dessa revolta, que ficou chamada de revolta dos Macabeus. Essa batalha, essa guerra entre ali os Macabeus e a dinastia dos Seleucidas, né, do Antíoco, durou cerca de 24 anos. Então foram 24 anos de batalhas e de lutas nesse período ali, onde os Macabeus, né, tentando tirar, expulsar os Seleucidas ali da região de Israel, e depois do findar de 24 anos, eles vencem essa batalha. Nós temos ali Judas Macabeus, que foi o principal guerreiro que esteve à frente e acabou tornando-se uma espécie de herói do povo. Então, depois de 24 anos, Israel, ali, o povo triunfa, consegue expulsá-lo do seu território, então a Palestina se torna um território independente. É um pouco de história, sei que é um pouco, né, muita informação, mas é preciso nós entendermos esse pano de fundo do que aconteceu antes, né, da chegada de Cristo. Então, o que aconteceu nesse período? Então, após isso, no ano de 63, após já ali Israel, já a Palestina ter se tornado um território independente, no ano 63 a.C., nós temos um líder romano chamado Pompeu, que ele vem, então ele conquista, ele domina, né, os romanos dominam novamente essa região. Então os romanos, eles estabelecem um governo naquela região ali da Palestina, e eles colocam um homem para governar chamado Antípater. Antípater, ele foi o pai de Herodes o Grande. Então Antípater, ele começa a governar, ele começa a trazer todo esse desenvolvimento romano, mas ele morre e quem assume o seu lugar é Herodes. Então Herodes assume o lugar de seu pai, governando a região da Palestina, e Herodes era um homem que tinha muita capacidade administrativa. Ele vai construir muitas estradas, ele vai construir muitos portos, ele vai desenvolver a região. A região passa a se tornar mais desenvolvida, né? E toda essa construção de portos, de estradas, facilitava o comércio, facilitava as viagens. Então a região foi se tornando mais desenvolvida. Só que Herodes, o Grande, ele era conhecido, no ano de 63, ele era conhecido por ser um homem muito desconfiado. Ele tinha muito medo de que tomassem o seu trono, que roubassem o seu governo. Então, ele exterminava qualquer pessoa que pudesse representar
algum tipo de ameaça contra o seu governo. Veja que ele manda matar, ele casou-se 10 vezes, teve 10 esposas, né? Então ele manda matar a família de uma das suas esposas, porque a família era muito rica, muito influente, então ele acabou ficando com medo de que eles pudessem fazer alguma coisa contra ele. Ele manda matar a família de sua esposa. Ele tinha uma esposa que era, vamos dizer assim, a preferida, que chamava-se Mariana. Então, quando a sua sogra, mãe de Mariana, pede para Herodes que ele coloque o seu sobrinho como sacerdote, porque a política já havia dominado a religião, então se pagava, né, para ter cargos, coisa que não acontece, só acontecia naquela época, né? Então ele pagava e seria um sacerdote ali. Então Herodes coloca o sobrinho da sua sogra como um sacerdote. O menino começa a ter uma boa desenvoltura, começa as pessoas a gostarem dele. O que ele faz? Mata o menino com medo de que ele tome o seu lugar. A sua sogra foge para o Egito com medo dele, por causa disso. Ele manda emissários até o Egito para matar a sua sogra também. Então, ele era um homem muito desconfiado, ele era inseguro do seu governo. Então, quando ele faz isso, todos esses atos truculentos, sanguinários, né, todo esse número de mortes, ele é chamado até Roma para depor, para falar sobre o que estava acontecendo, porque tantos atos assim de morte da parte dele. Quando ele sai para ir a Roma, com medo de que sua esposa Mariana, por conta da morte, né, da sogra, fizesse alguma coisa, ele mata a esposa também e vai para Roma, né? Então, medo de ela assumir ali o lugar dele ou tramar alguma coisa contra ele. Então, veja quem era esse homem, Herodes. Quando Herodes volta, ele manda seus filhos, né, alguns de seus filhos estudar em Roma. Quando os meninos voltam, a sua irmã Salomé vai dizer que os meninos vieram muito bem estudados, estavam muito preparados, foram bem preparados. O que ele faz? Mata os meninos, porque fica com medo dos meninos crescerem e tomar o lugar dele. Então veja, por que é importante entender isso? Porque quando Jesus nasce, quando Herodes recebe a notícia de que Jesus nasceu e que seria um rei, por que ele manda matar todos os meninos, né? Naquela época? Porque ficou com medo de Jesus, né, assumir o seu lugar, assumir o trono. Então ele manda matar todos os meninos. Então esse era o homem que estava governando nesse período, né, onde Jesus vai vir, onde Jesus nasce, quando Jesus chega. Então veja, esse é o cenário do Novo Testamento. Veja que com o estabelecimento da cultura helenística, nós vimos então que Alexandre o Grande, né, quando ele assume, começa a helenizar, começa a difundir a língua grega ela torna-se muito falada, até mais do que o inglês é falado hoje, é muito conhecida, a cultura grega se espalhou. E Alexandre o Grande, ele foi aluno da escola de um pensador chamado Aristóteles, né? Então veja, ele foi aluno de um pensador muito conhecido, filósofo chamado Aristóteles. Foi nesse período também que surgiu a escola de Alexandria, né? Alexandria foi uma grande cidade, né, fundada por Alexandre o Grande, e ela tinha uma vasta biblioteca. E nesse período a escola de Alexandria surgiu, é uma das escolas de interpretação bíblica, né? Nós temos a escola de Alexandria e nós temos a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, um dos grandes homens influentes dessa escola foi Filo. Quem era Filo? Filo de Alexandria, ele era um judeu, e Filo, ele simpatizava muito com as ideias de Platão. Então Filo, ele tinha dois grandes heróis, Platão e Moisés. Então o que Filo faz? A ideia de Platão, do mundo das ideias, né, o pensamento de Platão existe o mundo perfeito e o mundo imperfeito, o mundo real e o mundo, né, perfeito, que é o mundo das ideias. Por exemplo, na ideia de Platão, esse microfone aqui, no mundo real, ele é a representação perfeita de um microfone que está no mundo das ideias. Então, algo melhor. O físico era apenas uma representação daquilo, né, que havia por excelência. Então, esse era o pensamento de Platão. E Filo, sendo judeu,
ele gostava muito dos escritos de Moisés e gostava muito dos escritos de Platão. O que ele faz? Ele decide harmonizar Platão com Moisés, né? Olha só que bacana, né? Aí o que ele faz? Ele pega os textos bíblicos, ele pega Gênesis e começa a alegorizar. Não, o mundo não foi criado em 6 dias, isso aqui é uma alegoria. Então a escola de Alexandria, ela é uma escola de interpretação bíblica que preza pela alegorização dos textos, textos alegóricos. O que isso significa? Que os textos não estão dizendo o que querem dizer, mas há um fundo espiritual por trás daquilo. A serpente não falou com Eva no jardim do Éden, né? Ali era uma representação do pecado, né? Então o homem não foi criado dessa maneira. Então a alegoria dos textos. Nós reformados, nós seguimos a escola de Antioquia, que é a escola que visa avaliar o quê? O sentido real do texto, o que o autor queria dizer com aquilo, o que o autor disse, o contexto. Mas esse é assunto para outro momento, nós entrarmos nele, né? Mas é só para nós vermos a influência de Alexandria, porque essa interpretação alegórica, ela está aí até hoje. A Igreja Católica, as igrejas arminianas, pentecostais, neopentecostais, usam esse tipo ainda de alegorização dos textos, né? Colocam, dizem que o texto, não dizem o que o texto está dizendo, mas sempre procuram um sentido místico, né? Por trás do que o autor tentou dizer. Então vejam, esse pensamento grego, tão difundido naquele tempo, gerou uma série de pensadores, de filósofos, e nós temos aqui alguns: Epicuro, né, que foi o proponente do epicurismo, Zenão, que foi o proponente do estoicismo, e Pirro, que foi, então, o proponente do ceticismo. O que pregava o epicurismo? Epicuro pregava o caminho do prazer, a felicidade, né, estava no prazer. O prazer, para alcançar a felicidade, o homem só precisa de si mesmo. A felicidade é a falta de dor ou de qualquer perturbação. O estoicismo, Zenão, ele dizia que feliz é aquele que aceita o próprio destino, ou seja, o prazer, ele é inimigo da sabedoria. E o ceticismo, que segundo Pirro, para o homem a única opção, quando se fala de conhecimento, é a suspensão total do juízo, ou seja, não se pode afirmar que alguma coisa é verdadeira ou falsa, justa ou injusta. Esse era o caminho para se encontrar a felicidade. Então, esses pensamentos, eles estavam estabelecidos antes de Jesus chegar, durante o período que Jesus está desenvolvendo o seu ministério e até muito tempo depois que Jesus, né, conclui seu ministério na terra. Esses pensamentos estão estabelecidos entre o povo. Agora, também entre os judeus, né, haviam distintos pensamentos. Flávio Joséfo vai escrever e ele chama de filosofias judaicas, só que, na verdade, nós sabemos que se tratavam de partidos, né? Partidos políticos com alguns pensamentos. Dentre eles, nós temos os fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo da ala mais tradicional, aquele grupo religioso que, para eles, a salvação, a religião, se constituía de guardar a lei dos Moisés e todos os acréscimos e acréscimos e acréscimos que foram feitos por eles mesmos na lei de Moisés. Então, para eles, né, a salvação, ela se baseava em obras. Até lá em Marcos 7, Jesus vai falar para eles que, por causa da tradição deles, eles estavam invalidando a lei de Deus, ou seja, eles cumpriam mais as suas tradições, as leis que eles criavam, do que a lei de Deus. Nós vamos ter um outro grupo chamado de saduceus. Os saduceus era aquela ala mais liberal. Eles ignoravam a tradição dos rabinos, eles ignoravam parte da lei mosaica, né? Ele era um grupo que não cria em anjos, não cria em coisas sobrenaturais, não cria na ressurreição, não cria na vida futura. A religião deles estava no desfrutar, né? O aqui e agora, o momento, é o que está acontecendo agora, isso que é a vida. Então nós temos o partido dos fariseus, nós temos o partido dos saduceus e nós temos o partido dos essênios. Os essênios eram aqueles separatistas, né, que viviam isolados, que viviam separados, que eles achavam que a verdadeira religião, a salvação, se encontrava em você viver distanciado, em você viver separado, né?
viver longe do povo, aí você estaria se santificando, longe do pecado. Daí, dos essênios, é que surge o ascetismo, os ascetas, os monges que vivem isolados, surgem aí desse pensamento daquela época. E nós temos os zelotes, que eram os ativistas mais radicais, que eram aqueles que queriam vencer Roma, expulsar Roma com a espada, com a guerra. Então era aquela ala ativista radical que achava que tomar o reino pela espada, fazer guerra, era fazer a vontade de Deus, tomar o reino pela espada. Então eles achavam que isso se constituía a verdadeira religião, adorar a Deus por meio da batalha, por meio de expulsar os romanos do território, estabelecer novamente aí o período, né, glorioso como eles tiveram no reinado de Davi, de Salomão, etc. Então esses eram os partidos políticos, os pensamentos. Então, diante desse grupo, diante desses pensamentos filosóficos, diante desses pensamentos dos judeus, diante de tudo isso, de tantas ideias, Jesus aparece pregando. Jesus chega pregando diante de todo esse cenário de pensamentos onde você precisa desfrutar o aqui e agora, o prazer, você precisa viver a vida. Todos aqueles pensamentos estavam estabelecidos no meio do povo. E Jesus chega nesse momento, nessa hora, e ele começa a pregar. E como que Jesus começa o Sermão do Monte em Mateus 5? Vamos ler Mateus 5? As bem-aventuranças. Julião, você pode ler para nós? Lê para nós as bem-aventuranças. Mateus 5. Mateus 5 até capítulo inteiro? Não, só as bem-aventuranças, até o 12 ou 11. Beleza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então veja a tônica do discurso de Jesus, né? A contraposição que nós temos no ensino de Jesus com o ensino dos filósofos da época, com o ensino dos partidos ali, dos pensamentos judaicos que estavam estabelecidos na sociedade. Jesus vai falar o seu sermão, vai pregar, vai ensinar o Sermão do Monte diante de todos esses pensamentos daquela época. Então veja, tinham pensamentos estabelecidos e Jesus traz uma quebra de paradigma totalmente diferente do que o povo defendia, aspectos totalmente contrários ao que era ensinado, ao que era pregado, ao que tinha sido difundido por toda a região e por várias partes do mundo. Então Jesus acaba com a religiosidade, Jesus acaba com toda a aspiração que eles tinham por guerra. Jesus vem trazer mudanças agora, não para a mente, mas para o coração. Jesus vem trazer essas mudanças. Jesus vem propor um evangelho, vem propor um ensino que é diametralmente oposto do que aquilo que era ensinado, né? Ceder, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos,
Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os perseguidos. Então Jesus vem colocar algo totalmente diferente do pensamento daquela época. Jesus estabelece um novo parâmetro de vida, um novo modelo de vida, totalmente oposto ao que havia sido difundido até aquele momento. Ninguém queria esse evangelho aí, esse pensamento de negação, esse pensamento de humildade, esse pensamento de ceder, esse pensamento de ser manso, passivo. Lembrando que os judeus eles estavam sobre essa opressão romana, né? Estavam sendo oprimidos pelos impostos, por tudo que Roma traz. Então veja que o povo queria algo diferente, eles esperavam um Messias, eles esperavam um Salvador que viesse trazer, né, a espada, que viesse livrá-los dos impostos, da carga tributária, do jugo romano. E Jesus vem ensinando um caminho totalmente diferente, oposto a tudo que eles criam e oposto a todo o pensamento grego. Então, diante disso, nós temos aqui o que chamamos de a plenitude dos tempos, que foi o texto que nós lemos, né, inicialmente de Gálatas 4. O que era a plenitude dos tempos? Veja, Deus leva mais de 420 anos, cerca de 430 anos, para enviar Cristo à Terra. Por que não foi antes? Por que não foi quando o povo estava oprimido no exílio? Por que esse momento? Por que escolher esse momento? Veja, Deus trabalhou na história, desde ali o período persa, passando pelo período grego, Alexandre o Grande, toda essa difusão que teve de pensamentos, de línguas, de domínio grego por todo o mundo estava quase que unificado nesse momento. Então Deus trabalha dessa maneira, Deus foi usando homens, povos, pessoas, reinados, para estabelecer o momento perfeito para que Cristo viesse à Terra, na plenitude dos tempos. Por quê? Primeiro, a fala da língua grega, ela já dominava boa parte do mundo. Então, para a propagação do Evangelho, seria mais fácil. Boa parte do mundo, das pessoas, já falavam o grego. Seria mais fácil, né, a evangelização, pensando nos gentios. Outro ponto, as estradas e portos facilitavam as viagens para a propagação do Evangelho. Lembra que era um período muito perigoso, né? Não tinha segurança nas estradas, você andava pelas estradas, era constantemente saqueado, assaltado, não tinha uma proteção. Quando os romanos vêm, então, eles instituem a Pax Romana, que é a garantia de paz e de segurança, que vem dar essa segurança para os povos, para as pessoas transitarem de região para região, de cidade para cidade, fazendo o seu comércio, fazendo, né, as suas atividades econômicas, financeiras, os negócios. Então, veja que estava estabelecido um cenário onde o Evangelho poderia ser pregado de uma forma mais produtiva. Havia a questão da fala, havia a questão da segurança, haviam as estradas, os portos que Paulo usa tanto para fazer as suas viagens, né? De porto a porto, com segurança. Então veja, era uma época que existiam piratas, existiam saqueadores no mar. Então havia agora essa segurança que Roma, como um grande império, agora depois de ter dominado o Império Grego, eles estabelecem ali uma segurança maior. Então por isso chamamos de plenitude dos tempos. Outro ponto importante é o povo que havia sido levado cativo para a Babilônia. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, de lá eles se espalham para muitas outras regiões, para muitos outros locais. E ao acontecer isso, quando eles vão para esses outros locais, para essas outras regiões, eles levam um pouco da sua cultura também judaica. Então, já existia uma noção em várias regiões do mundo, mesmo tendo ali estabelecido a cultura grega, o panteísmo, os deuses gregos,
o panteão de deuses gregos, né, nós temos agora os judeus inseridos em vários locais, em várias regiões, em várias províncias, em várias cidades, com a ideia de um Deus, que existe um Deus. Então, essa a ideia do Deus judeu, Deus israelita, o nosso Deus já estava difundido em várias regiões, em vários locais. Então, não seria algo totalmente novo, já teria-se uma ideia. Depois, quando Paulo, e por que é importante? Quando Paulo vem pregando, quando Paulo vem passando nessas cidades, que ele vem fazendo as suas viagens, ele encontra ali judeus, ele encontra ali comunidades estabelecidas. Depois esses povos vêm, né, lá em Atos 2, quando tem o Pentecostes, que eles vêm das suas regiões, lá que Atos 2 relata das várias regiões, dos vários lugares que eles vêm ali para Atos 2, esse povo leva ali, esse povo ouve a pregação de Pedro e leva, né, para outros locais. Então veja, quando Paulo vai passando nesses locais também, ele já encontra cristãos. Então veja a importância de tudo isso, de ter sido levado, né, o povo para outras regiões. Então, isso é o que nós chamamos de a plenitude dos tempos, um momento exato que Deus prepara para enviar o seu Filho. Deus trabalha no momento certo, né? E na nossa vida também Deus trabalha no momento certo. Às vezes nós queremos receber coisas ou bênçãos, né? Ou queremos alguma coisa para aquele momento. Às vezes queremos conquistar a vitória, queremos conquistar qualquer área da nossa vida, né? Alcançarmos o nosso objetivo, os nossos propósitos. E a gente quer isso para hoje, né? Mas há um tempo de preparação. Há um tempo das coisas serem preparadas. Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha de maneira a nos preparar para o momento certo. Às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar, o propósito da nossa vida, né? Às vezes nós não estamos preparados. Por quê? Porque se nós recebemos naquele momento, nós faremos de maneira errada, não vai dar certo, não vai estar estabelecido todas as coisas. Então, por isso que às vezes nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Mas Deus trabalha no momento certo, na hora certa, no momento exato. E Ele usa meios, né? Todos os tipos de meios para fazer isso. Não somente cristãos, né? Nenhum desses reis, né, que conquistaram ali aquela região, aquele período, eram cristãos. Mas eles estavam cumprindo a agenda de Deus. Então, o mundo trabalha cumprindo a agenda de Deus, o teu serviço, as coisas que acontecem, o governo, a política, todas as notícias que nós vemos de coisas que estão acontecendo, nada escapa do controle de Deus. Tudo Deus trabalhando com um objetivo, com um propósito certo, para na hora exata, determinada por Ele, acontecer o que é para acontecer. E foi assim com a vinda de Cristo. O povo ansiava, o povo desejava um Salvador, o povo estava oprimido, o povo estava esperando um Messias, estava esperando um Salvador, estava esperando alguém que viesse para libertá-los, para restaurar a glória do reino de Israel. E eles estavam ansiosos, né? Mas Deus reserva um momento exato para mandar isso, para mandar Cristo, para fazer a sua vontade. Então isso é o que nós chamamos aqui, o que Paulo fala, vindo à plenitude dos tempos. Essa é a plenitude dos tempos, o tempo exato, o tempo certo, o tempo correto para Cristo vir. Então Deus preparou esse momento exato e tudo o que aconteceu veio colaborar para a pregação, para a divulgação, para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Então esse é o pano de fundo do Novo Testamento, da entrada, do início do Novo Testamento, o que aconteceu nesse período. Então nós vamos ver um pouco sobre os livros do Novo que compõem o Novo Testamento, né? Nós temos aqui os Evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos aqui uma parte de história que está em Atos, que é o relato, né? Nós temos cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon.
e nós temos as cartas gerais, ou outras cartas, ou cartas gerais, ou epístolas gerais, né? Que nós temos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o escritor, muitos atribuem a Paulo, alguns atribuem a Lucas, outros teólogos estudiosos atribuem a Priscila ou Áquila, ou Apolo também, mas não se sabe quem foi o escritor de Hebreus. Se sabe que ele estava na Itália, aí você pode fazer suas considerações, né, olhando aí e imaginando quem tem escrito, mas não temos aí um consenso sobre quem escreveu Hebreus. Nós temos Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas e Apocalipse. Esses são os livros que compõem, então, o cânon, né, do Novo Testamento. E os 4 evangelhos, né? Nós temos os 4 evangelhos. A palavra aqui, evangelho, ela tem uma transliteração que significa boas novas, né? Os 4 evangelhos, eles são chamados de sinóticos, né? Os 3, na verdade, primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles contam a mesma história. Sinótico significa visto de uma só vez, né? Ou no sentido de expressar a mesma visão sobre alguma coisa. Então, nós vemos ali Mateus, Marcos e Lucas escrevendo a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. Às vezes nós vamos olhar para o texto e vamos ver, mas isso aqui está falando de um jeito, aqui está falando de outro. Veja, se nós estivermos aqui na igreja e eu perguntar para a Anne, qual é a sua visão da igreja? Você está olhando para frente. Me descreva a igreja. Bateria, piano, tá. E se eu estiver falando da igreja, eu vou dizer, tem um monte de banco, tem um relógio, tem a mesa de som. Veja, eu estou falando da igreja, da mesma igreja, só que de um ponto de vista diferente. Então, por isso que nós vamos ver histórias um pouco diferentes ali, relatos um pouco diferentes entre eles, mas nenhum se contradizendo. O que acontece é que eles estão mostrando a mesma história, contando a mesma história, mas de um ponto de vista diferente. Então, esses são os evangelhos. Então, nós vamos ver, primeiramente, o evangelho de Mateus. No slide ficou o S separado ali, né? Bom. Mateus. Vamos abrir Mateus 1:1. Vou pedir para Maria Helena ler para nós. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só isso. Então veja, o escrito de Mateus, ele é direcionado, né, mais aos judeus. Por quê? Porque ele anuncia Jesus como o Messias. Por que ele começa com uma genealogia, né? Porque para os judeus era muito importante as genealogias, saber de onde vinham. Então, Mateus liga Jesus aí a Abraão. A genealogia de Jesus em Mateus são cerca de 70 gerações ali. Vai de Jesus até Abraão, faça por Davi e Abraão. Então, ele está mostrando Jesus como o rei dos judeus, como o Messias esperado. É isso que Mateus está mostrando para os seus leitores. Ele quer mostrar que Jesus era o Messias que eles esperavam, o rei que eles esperavam. Então, por isso, a característica aqui do escrito de Mateus é mais voltada para o público judeu, para os israelitas, para o povo ver que Jesus é descendente de Davi, é descendente de Abraão, por isso ele tem as credenciais necessárias para ser o Messias esperado, o rei esperado, o Salvador esperado. Então, Mateus apresenta Jesus como esse Messias que o povo esperava. Marcos apresenta Jesus como servo. Veja, Marcos, nós temos menos discursos de Jesus e mais ação.
Nós vemos Jesus sempre se movendo, Jesus sempre fazendo alguma coisa, sempre indo a algum lugar, sempre curando alguém, fazendo alguma coisa para alguém. Então Marcos, ele vai apresentar Jesus como o servo. E nós não encontramos genealogia de Jesus em Marcos. Por quê? Alguém sabe por quê? Pode falar. Porque é uma epístola não, um evangelho menor, né, que é para maior circulação. E ele foi escrito, salvo engano, para os romanos, né, para o pessoal que está em Roma, etc. Então é uma epístola menorzinha, direta. Jesus, o Filho de Deus, e mostra os milagres, assim, né, no evangelho. Também. Mas a característica de servo não tem genealogia. Então, Jesus é apresentado como servo, além de ser uma carta mais curta mesmo, realmente, mas servo tem genealogia. Então, por isso que nós não encontramos genealogia aqui em Marcos. Então, nós vemos Lucas. Veja Lucas. Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. Homem perfeito. Lucas 3:38 vai nos mostrar a genealogia de Jesus. Começa do 23? Não, só o 38. Só o 38? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão e filho de Deus. Então veja, Lucas, enquanto Mateus conecta Jesus a Abraão, a genealogia de Lucas conecta Jesus a Adão, filho de Deus, diretamente a Deus. Com isso, Lucas está mostrando o aspecto da perfeição, né, de Cristo como Filho de Deus, Salvador de toda a humanidade. Veja, Lucas mostra Jesus como homem perfeito. Lucas também escreve Atos, né? Mas veja, Lucas está mostrando então a genealogia de Jesus até Adão, filho de Deus, mostrando que Cristo foi o homem perfeito. Jesus foi o homem perfeito, Salvador de toda a humanidade. E João, né? João mostra que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. João também não traz genealogia de Cristo, porque ele está mostrando que Cristo é Deus, e Deus não tem genealogia. Então veja, essas são características dos evangelhos, que depois é só uma pequena introdução sobre eles, né, sobre o que eles vão falar, sobre as características de Cristo, lembrando que todos os textos, eles vão apontar para Jesus, vão apontar para o Senhor. Veja, Jesus, no Antigo e no Novo Testamento, aqui tem um quadro comparativo que eu montei. Esse quadro foi tirado do livro Como a Bíblia Chegou até Nós, de Norman Geisler, eu acho que é. É interessante que ele nos mostra características, né, de Cristo no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja, a divisão nós temos em lei, história, poesia e profecia no Antigo Testamento. Então veja, na lei, a lei mostra o fundamento da chegada de Cristo. A história, os livros históricos, mostram a preparação para a chegada de Cristo. A poesia vai nos mostrar o anelo pela chegada de Cristo e a certeza da chegada de Cristo. No Novo Testamento, os evangelhos vão nos mostrar a manifestação de Cristo. Atos vai nos mostrar a propagação de Cristo. As epístolas, a interpretação e a aplicação de Cristo. E Apocalipse, que não apareceu ali, vai nos mostrar a consumação em Cristo. Ficou
diferente ali. Eu acho que foi no enviar, deu algum... desregulou um pouco o slide. Mas Apocalipse vai nos mostrar a consumação em Cristo. Então, veja, quando nós lemos Lucas 24, 27, né? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos os livros e teologia bíblica, nós temos que olhar com a lente, né, de Cristo, procurando Cristo em cada um dos textos. Então, nós vemos o próprio Cristo falando que ele expunha o que falava a respeito dele nas Escrituras, na lei e nos profetas. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, veja, a teologia bíblica vai se preocupar em mostrar aspectos, né, práticos, doutrinários, e vai se preocupar em mostrar Cristo em cada um dos livros, em cada uma das epístolas, em cada uma das cartas, em cada uma das histórias. Cristo será mostrado. Então, dentro desse aspecto, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 15. Paulo aqui ele nos dá um resumo do Evangelho, do que nós encontramos no Novo Testamento. Veja, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, vou ler o verso 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, Paulo aqui está falando de aspectos práticos, né? Se retiverdes a palavra, toda a parte prática da Escritura que nós encontramos aqui, né? Nas epístolas, interpretação e aplicação de Cristo. Então, veja, se vós praticardes, Paulo fala, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. No verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, segundo o que estava escrito, Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo está mostrando, né, o sacrifício de Cristo, falando que as Escrituras já apontavam para isso, já falavam disso. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Veja que sempre está ênfase, segundo as Escrituras. As Escrituras falam de Jesus, da obra de Cristo. E apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Até aqui, depois, né, tem mais, ele vai falando aqui. Lá no 24, ele fala do aspecto escatológico também. Olha o verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, 1 Coríntios 15, Paulo nos dá aqui uma visão geral do que é o Evangelho de Jesus, o que é o Evangelho de Cristo, né? Cristo morreu por nós, ressuscitou, voltará. Paulo nos dá aqui um resumo, né, do que é o Evangelho e do que nós vamos encontrar aqui lendo cada um dos livros, cada um dos escritos, cada uma das cartas que estão para nós propostas no Novo Testamento. Então, meus irmãos, eu creio que esse é uma aula de panorama da introdução do que aconteceu no período intertestamentário, qual era o cenário
quando Jesus chega? Qual é o cenário quando os apóstolos começam a pregar, quando os apóstolos começam a propagar o Evangelho, a escrever, né, as cartas que vão compor o cânon bíblico, que vão compor o Novo Testamento? Então, esse é o cenário onde nós vamos estudar o Novo Testamento. Eu creio que daqui até o final do ano dá para encerrar todo, né, o Novo Testamento, e nós vamos então ver detalhadamente depois, né, nas próximas aulas, com os próximos professores, cada um dos livros, cada característica, né, de cada um dos livros e como eles se aplicam à nossa vida. Amém? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, né, para falar? Não? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ó Pai. Obrigado, Senhor, que mesmo em tempos obscuros, mesmo em tempos, Pai querido, onde não vimos, Pai, a Tua voz sendo falada, a Tua Escritura sendo escrita, Senhor, esse período que muitos denominam que o Senhor estava em silêncio, Pai. Mas somos gratos, Senhor, porque nesse período o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava direcionando a história, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque enviaste o Teu Filho para nos salvar, para nos redimir, para, Senhor amado, dar-nos o privilégio de sermos chamados filhos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua Escritura, Senhor, que é aquilo que nos motiva, que nos anima, que nos conforta, que nos traz segurança. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Pai, e que agora podemos ser livres diante de Ti, Senhor amado, livres do pecado, livres, Senhor amado, da condenação e do juízo eterno, Senhor. Assim nós louvamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém.